12, nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Estamos hoje encerrando a nossa série de estudos na palavra Vida em Abundância. Lá no início do mês nós tínhamos uma visão e um entendimento do que Jesus falava a respeito dessa vida em abundância. E agora, no final do mês, a nossa clareza está mais ampliada, está maior, e a gente hoje entende de uma outra forma, de um outro ponto de vista, que não é o nosso, mas é o da palavra, o que de fato é uma vida em abundância. E última mensagem do mês é hoje, e como diz o sufista, a saideira tem que ser boa. Por isso que às vezes o pessoal fica 1 hora para sair da água, porque pega não, vai vir uma melhor, é assim, Carlos? É, né? E a gente pega uma ruim, quer pegar uma melhor. Por isso que quando o meu tecladista bate lá em casa para pegar a prancha para surfar no matadeiro, ele fica 3 horas. Porque ele nunca pega uma saideira boa, ele fica tentando até escurecer, tadinho. Mas só de ele estar na água como um verdadeiro goiano, já está morando em Floripa, está no lucro, né? O menino nunca tinha visto o mar, está morando na beira da praia agora. Deus é bom. O título da mensagem de hoje é O Melhor Lugar do Mundo. Estamos nele, pastor. Floripa, é nós. Quem é natural, nasceu no Carmela Dutra, aí, deixa eu ver, quem é natural de Florianópolis, levante a mão. Só a Cecília Alcalani já é importado, já nasceu aqui, já é uma segunda geração. Mas né? Então somos 3. É Manezinho. Não, é Manezinho. Nasceu aqui, é Manezinho. Mano. Acharam? João 12, do 1 ao 3 diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia, uma janta. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Verso 3. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, um perfume muito raro, muito caro, muito precioso, ungiu o quê? Os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Amém? Feche os teus olhos. Pai, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui, nesse dia de hoje, dia 29 de abril, a tua boa mão nos sustentou, a tua graça nos ajudou. E nós estamos nesse final de mês, como diz o salmista no capítulo 126, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Estamos como quem sonha, porque o Senhor encheu a nossa boca de riso e os nossos lábios com canções. Porque o Senhor é bom e o seu amor, ele dura para sempre, e nós temos experimentado dessa graça maravilhosa. E nós, nessa última mensagem do mês de abril, abrimos o nosso coração para que a palavra possa adentrar, habitar, morar e fazer o que está no coração do Pai para as nossas vidas.
Pois ele próprio diz no livro de Isaías que a palavra que sai da boca dele não volta para ele vazia, mas antes vai cumprir o propósito do coração do Senhor. E que nessa noite o propósito e o desígnio do coração de Deus com essa mensagem venha frutificar na sua plenitude sobre as nossas vidas. Pai, não queremos ouvi-la por uma orelha e sair pela outra. Não queremos apenas escutá-la, mas queremos ouvi-la, para que ela seja agasalhada no nosso coração, germine e frutifique como solo fértil, e esses frutos vão permanecer para sempre. Esse é o nosso desejo e a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Para você, Cauã, nessa tua experiência vivida já, vindo de São Paulo, morar em Floripa, viagens, para você, onde fica o melhor lugar do mundo? Ou um lugar que você sonha em conhecer ou morar, enfim. Enquanto você pensa que está difícil, está pensando, está processando aí. Para você, Luizão, qual é o melhor lugar do mundo? Ah? Ele já vem na espiritualidade. No secreto com Deus, pô. Muito bem. Você ia responder também? Agora ele está tirando, agora ele quer fazer a média com a noiva. Onde é que é? Do lado da esposa. Ah, somebody love. Para você, cara, onde é que é o melhor lugar do mundo? Olha, só tem espiritual aqui. Achasse o melhor lugar do mundo, Calma, para você, onde é que é? O que eles falaram para você também tá. Bárbara, você que veio lá de Belém do Pará, acertei? Nossa artista, pintora, qual é o melhor lugar do mundo? Você que já viajou para tantos lugares. Se fosse para escolher, Floripa? mas tem uma coisa, a gente só é feliz no mundo virtual. Concordo com você. Mas onde é que é o melhor lugar do mundo para você? E tem razão. Só tem espiritual aqui, não tem. Quer dizer que a gente esteja sempre lá, né? Mas o melhor lugar a gente sabe. Às vezes é difícil voltar. Balica, para você. O melhor lugar do mundo é com o Miguel no seu colo. Miguel, o filho dele, recém-nascido, de 2 meses. Um pai babão. Para você, Léo. Onde esteja Deus e a sua família, muito bem. Para você, cara. Sua casa, a sua família. Geis. No colo da sua mãe. Oh. Quem mandou casar? Perdeu. Para você, Cecília. Muito bem. Para você, Goiano. Qualquer lugar que tenha Jesus e minha esposa. Qualquer lugar que tenha Jesus e a sua esposa. Hã? Não, tá valendo, com a sua mãe. Para mim, é ali aquela pontinha da armação, entre matadeiro e armação. Não tem lugar melhor que aquele ali. Mas óbvio, se tratando
de coisas espirituais, se a gente fizer essa pergunta para tantas pessoas, amigos, colegas, vizinhos, né? E perguntar para eles, onde fica o melhor lugar do mundo para você? Muitos vão dizer que é uma ilha deserta, outros podem dizer que é na serra, né? Tem gente que gosta de sítio, eu gosto de sítio também, mas não para morar, só para passear. Mas uns dias na serra também tem o seu valor, friozinho, uma lareira. É bom, é ruim? É bom também, né? Quem sabe na beira-mar, ou com o pé na areia, ou um lugar bem agitado como Nova York, Times Square, aquela loucurada toda. Enfim. Mas, se a gente pensar, quando Deus criou todas as coisas, viu que tudo era muito bom, Ele pegou a sua criação, Adão e Eva, a sua obra-prima, e colocou-os num jardim, chamado Jardim do Éden, literalmente um paraíso, melhor lugar da terra, tudo perfeito, harmonioso. A gente não pode nem imaginar a perfeição e o paraíso que era esse lugar. Mas eles conseguiram pecar, desobedecer e serem expulsos desse lugar. E ao contrário deles, Jesus passou 40 dias no deserto, gente. Mas pensa no deserto, sem comer, só bebendo água. Mas venceu as tentações. E diz que depois do término e da vitória dele contra o diabo, os anjos vieram e o serviram. Então, mesmo no meio do deserto, Jesus conseguiu vencer, e ainda por cima os anjos vieram do céu para servi-lo. Imagina a comida que ele não comeu depois desses 40 dias. E no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, é exatamente a base daquilo que Deus colocou no nosso coração para esse mês de abril, que é: o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim, Jesus dizendo, para que tenham vida e tenham em abundância. Então, todos esses lugares que a gente acha que são os melhores lugares do mundo, tem roubo, tem destruição, tem morte, tem. Infelizmente, tem. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham uma vida, e essa vida seja em abundância. E quando ele diz vida, ele não está falando da vida natural, terrena, biológica, porque se a gente pegar o texto original do grego, é zoe, e zoe no grego é a natureza de Deus. Ou seja, ele estava dizendo: eu vim para que vocês tenham uma vida em abundância, ou seja, uma vida saudável, uma vida intensa, uma vida plena, mas cheia de fé, esperança, paz, alegria. Tudo isso pode parecer que o plano físico e terreno nos conceda, mas não. É algo momentâneo, passageiro, porque a verdadeira vida que Jesus disse, ela viria de dentro para fora. Ele disse: aquele que crê no meu nome, do seu interior, não fala do seu exterior, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É bom estar pé na areia escutando o barulhinho do mar? É maravilhoso, uma sensação de paz,
tranquilidade, bem-estar. É muito bom e saudável para nós, mas até um certo ponto. Porque eu posso estar lá na Marginal Tietê, 7 horas da manhã, num trânsito 3 horas, na capital do Paulista, e tá cheio de paz e de alegria. Mesmo a polícia passando, rocando, helicóptero, ambulância. Passou, que loucura. Porque é uma paz de espírito. É uma alegria, não é euforia. Então, Maria, ela entendeu que o melhor lugar do mundo para se estar é aos pés de Jesus. É bom estar com um filho pequeno no colo, é maravilhoso. O Balica está até amamentando. Mas melhor do que estar com o filho no colo ou no colo da mamãe é aos pés de Jesus. É no secreto, é na presença, é no relacionamento, é na intimidade. Tiago 4,8 vai dizer que nós temos que nos achegar, nos aproximar. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Então, esse posicionamento tem que ser nosso. Nós não podemos apenas desejar ou apenas querer estar aos pés de Jesus. Nós temos que nos posicionar e irmos até aos pés dele. Isso requer ação. Sim ou não? Isaías 3,10, o profeta vai dizer que diga ao justo que tudo lhe irá bem, porque ele comerá do fruto das suas ações, ou seja, dos seus posicionamentos. Eu sempre gosto de usar o exemplo das 5 horas da tarde numa confeitaria ou padaria. Por que a gente vai numa padaria às 5 horas da tarde, gente? Para pegar um pão fresquinho, quentinho. Agora, se eu não me posicionar, seja para estar numa fila, para balconista me atender ou pegar a senha, se eu ficar ali pela porta da padaria, da confeitaria, esperando que eles me chamem, eu vou pegar o meu pão? Sim ou não? Tu vai se irritar, tu vai ficar bravo porque ninguém te chamou, porque ninguém te atendeu. Lógico, tu não te posicionou numa fila, tu não pegou uma senha, tu não se achegou para pegar o que você queria, que era o teu pão. A mesma forma ou semelhante é nós nos posicionarmos para irmos aos pés de Jesus. Eles estavam numa janta, gente. Uma comida que provavelmente foi a irmã dela que fez, ou alguma outra pessoa nesse sentido aqui. Estava todo mundo curtindo a mesa com Jesus. Mas Maria se posicionou para ir aos pés de Jesus. Para pegar um perfume caríssimo que ela tinha, ao ponto de escandalizar alguns que estavam ali. Jesus falou, deixa ela fazer o que está no coração dela. Então ela foi aprovada por Jesus para ir aos pés de Jesus. Então, eu quero te incentivar e te encorajar a experimentar o melhor lugar do mundo. Eu sei que você veio escolher Florianópolis para morar, porque tem qualidade de vida ainda. Não sei até quando, mas por enquanto
Sul da ilha ainda não espalha muito. Depois o Frank dá uma editada aí nesse comentário gospel. Mas a vida em abundância, gente, ela está na presença do Senhor. É aos pés do Senhor, uma vida de rendição e de adoração aos pés dele, que nós vamos experimentar a vida e a vida em abundância. Tem gente que sai do Brasil e procura uma cidade melhor na Europa para morar, para trabalhar, para ter renda, para comprar terreno. Eu tenho amigos que estão morando nos Estados Unidos até hoje, mas trabalham 14 horas por dia. Mas já compraram apartamento aqui em Floripa, em Governador Celso Ramos, está tudo aí já com uma renda, mas estão doidos para voltar para cá, mas ainda estão lá gastando um pouquinho para queimar lá. Corretagem está ali. Se quer comprar algo aqui em Floripa, fala com os meninos ali, ó. Tem uns prédios e uns apartamentos, terreno ainda, um preço bom para vocês. Mas vai rachar essa comissão comigo, né, Bruno? Você é louco. E a primeira coisa que a gente aprende com Maria aos pés de Jesus é que quando a gente estiver passando com problemas, dificuldades, aflições, angústias, tem gente que acha que nesse momento a gente tem que se isolar, tem que ficar num quarto escuro, tem que fugir porque parece que é Deus que está castigando, parece que é uma maldição que está sobre a nossa vida. Não, gente, a gente é ser humano, a gente não é anjo e nem é inteligência artificial. A gente tem corpo, alma e espírito. Então, existem momentos na nossa vida e situações que não serão tão agradáveis e tão fáceis. Tanto é que Jesus disse em João 16:33, volta para nós. No mundo, planeta Terra, tereis aflições, tereis dificuldades, problemas. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E a família de Maria passou por um momento de drama, de problemão, porque o irmão dela ficou doente e morreu. E por mais que elas mandaram chamar Jesus e tal, Jesus chegou atrasado na cena. Quando Jesus chegou lá, Lázaro já tinha sido sepultado, já estava no 4º dia. E aí, olha o que diz João 11, 32 e 33. João, capítulo 11, versículos 32 e 33. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aonde? Aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, bem assim, os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se pelo sofrimento de Maria, de Marta, da família, do amigo querido e chegado dele que estava sepultado. E aí, alguns versículos mais na frente, ele vai dizer para Maria e para Marta: se vocês crerem, bota esse versículo aí no telão, esse menino, vocês verão a glória de Deus. Ele disse: rolem a pedra. E ele diz: Lázaro, vem para fora. Mas diante do luto, da dor, do sofrimento, para onde Maria foi, gente? Foi aos pés de Jesus.
Tiago, no capítulo 5, verso 13, ele vai dizer exatamente sobre isso. Está alguém triste, está alguém sofrendo, está alguém passando por dificuldade? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores, vai agradecer a Deus. Então, quando eu passar pelo momento difícil, pelo vale, pela angústia, pela aflição, pela dor, pelo sofrimento, para onde eu tenho que ir, gente? Aos pés de Jesus. Vai buscar em Deus. Filipenses 4, 6 e 7 diz que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Salmo 30, verso 5. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas quando eu vou aos pés de Jesus, o que acontece? A alegria virá pela manhã. Maria entendeu: o melhor lugar que eu posso estar é aos pés de Jesus. Você não precisa abrir o teu problema para todo mundo. A moça do salão sabe, o vizinho sabe, a fofoqueira do bairro sabe. Só não falasse para Jesus o teu problema. Era o único que precisava saber. Mateus 5, nas bem-aventuranças, Jesus disse: bem-aventurado aqueles que choram na minha presença, porque eles serão consolados. Então, em primeiro lugar, quando estiver triste, quando estiver passando dificuldade, você deve ir para onde? Aos pés do Senhor Jesus. É Ele que vai mudar a tua sorte. É Ele que vai transformar a tristeza em alegria, o medo em coragem. Amém? Em segundo lugar, Maria aprendeu. E é difícil porque geralmente, dentro da necessidade das mulheres, elas falam bastante. Tanto é que quando Jesus ressuscitou, a primeira pessoa que ele apareceu foi uma mulher, para a notícia se espalhar rápido. Não no sentido de fofoca, mas que ela é muito comunicativa. Ficar bem claro para as mulheres aqui. Eu tenho 2 em casa. Por isso que eu já sou meio caladão, então ela já fala por mim. Mas Maria aprendeu a estar aos pés do Senhor Jesus para ouvir. Ouvi um amém das irmãs. Lucas 10, 39. Depois que Lázaro ressuscita, eles dão um banquete para Jesus. E mais uma vez Maria sai do comum. Porque ela parou literalmente de fazer qualquer coisa. Ela sentou aos pés de Jesus e ficou ouvindo o que ele estava falando. Ao ponto da irmã dela ficar brava e atrapalhar Jesus, chamar a atenção de Jesus. Tá, e aí? O senhor não se importa que eu estou aqui me matando, fazendo tudo aqui sozinha e a minha irmã está aí parada?
igual uma boca mole aí no teu pé e só te ouvindo? Aí Jesus falou para Marta, Marta, tu tá muito inquieta. Uma coisa só é importante, a tua irmã escolheu a melhor parte. E que ela escolheu não vai ser tirado dela, não vai ser roubado dela, porque aos pés de Jesus não tem roubo, aos pés de Jesus não tem morte, aos pés de Jesus não tem destruição. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se. O que é quedar? É parar todo o movimento. É você se aquietar, é sentar. Foi o que Maria fez. Aonde? Assentada aos pés do Senhor, ao quê? A ouvir-lhe os ensinamentos. Como é difícil hoje nós conseguir desacelerar, parar para ouvir Jesus, parar para meditar na palavra. Numa cultura hoje que é tão de imediatismo, de tudo para ontem. Às vezes quando eu falo aqui, né, na minha época, que começou a aparecer os macarrão instantâneo, missinho hoje, né? Nossa, 3 minutos, é rapidinho. Voltava da praia morrendo de fome, né? Só jogava ali, jogava um ovo junto, assim, mexia. Montava um ketchup e pá. Hoje as pessoas não têm paciência para esperar esses 3 minutos. Elas querem alguém esteja pronto. Tu não esperou 9 meses para nascer? Então, para que ser engolido por esse estresse que as pessoas vivem hoje? Maria não estava nem aí para jantar, para mesa, para comida, para bebida, para sobremesa. Maria estava lá, comendo do quê? Da palavra de Jesus. A Bíblia diz que o verdadeiro alimento, a verdadeira comida é a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí a gente vive essa loucura de ansiedade, de estresse, porque não consegue ir aos pés de Jesus para ouvir o que Ele tem para falar para nós. E aí toma as decisões erradas, toma as decisões precipitadas, e depois ainda bota a culpa em Deus. Foi Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Ele diz, eu? Você está enganado, está equivocado. Quem tomou essa decisão, essa escolha foi você. Você não quis nem me ouvir? Quando seus filhos crescerem, estiverem na fase da adolescência, começando a ficar jovens, eles sabem tudo. A frase que eles mais falam é: eu sei, pai. Eu sei, pai. Já sei. Então para que eu vou falar se tu já sabe tudo? E às vezes a gente faz assim com Deus. Já sei, Deus, já sei. Deixa que eu resolvo isso aqui. E aí geralmente nós quebramos a cara. Porque nós não tivemos a paciência de sentar aos pés de Jesus e ouvir o que Ele tem para nos orientar e nos direcionar. Mas eu quero que você aprenda a fazer como Maria. Parar toda agitação, sentar aos pés de Jesus. Jesus, eu só saio daqui depois que tu me der uma palavra. Para o meu relacionamento, para a minha vida profissional, para o meu ministério. Não é o que eu acho ou o que eu quero. É o que o Senhor tem para mim. Fala comigo. E Ele vai falar porque Ele não é estátua. Ele tem boca e fala. Ele tem olhos e vê, tem ouvidos para ouvir. Amém? Então, em segundo lugar, como Maria, a gente precisa ir aos pés do Senhor Jesus para aprender a ouvir a sua palavra. Até porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo.
Tem gente que fala que tem fé, mas não ouve Jesus, desculpa. O próprio Pai, Ele confirmou quem que nós devemos ouvir. No Monte da Transfiguração, em Mateus 17, havia Elias, Moisés e Jesus transfigurado. E aí Pedro disse, uau, vamos fazer 3 tendas e já vamos fazer um retiro por aqui. E aí veio um trovão do céu, a turma toda se ajoelhou, botou a cabeça entre os joelhos, achou que ia morrer. E quando eles levantaram, só viram Jesus. E uma voz que disse, esse é o meu filho amado em quem eu me agrado. A ele ouve. Aí hoje as pessoas querem viver religião, querem viver o que Moisés falou lá na antiga aliança. Não, querido, você tem que ouvir o que Jesus falou para a nova aliança. Não estão mais na velha, não está na nova. Graças a Deus por isso. Amém? E por último, em terceiro lugar, Maria aprendeu que é aos pés de Jesus que nós devemos estar para nos render, para nos quebrantar, para adorar, para agradecer, para bendizer o nome do Senhor. João 12:3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Na nossa cultura, de repente, passa desapercebido, né? Porque nossa cultura, as mulheres estão sempre com o cabelo solto e tal, mas naquela época, mulher não soltava cabelo, gente. Você pode ver até nos filmes e tudo, elas estão sempre com o cabelo preso, com um lenço, um pano, enfim. Porque o cabelo delas simbolizava a honra delas, a dignidade delas. E essa mulher, quando se lançou aos pés de Jesus e quebrou o perfume dela e derramou sobre os pés de Jesus e ainda enxugou com os cabelos, ela estava se humilhando, ela estava se entregando, ela estava se rendendo, ela estava adorando ao Senhor. Aqui sim é uma adoração em espírito e em verdade. Salmo 51, versículo 17. Bota na NVT essa agora, Frank, só para tu trabalhar um pouquinho, que hoje está de bobeira aí. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Você já parou para perguntar o que significa ter um espírito quebrantado? Rendido, entregue. Que mais? Significa um ego despedaçado. Você está disposto a ir para os pés de Jesus para despedaçar o teu eu? Por isso que a adoração é sacrifício. Que a gente não abre mão do nosso eu. Nosso eu a gente quer intacto. E você olha brabo para mim, eu não estou nem aí para ti. Porque se tu queres viver vida em abundância, tu vai ter que aprender a se quebrantar aos pés de Jesus. Dizer, eu não sou nada sem ti, Jesus. Essa minha arrogância, essa minha vaidade, esse meu ar de presunção que acha que sabe alguma coisa da vida. Isso é espírito quebrantado. Será que a gente tem já esse espírito quebrantado ou está longe? Se você responde para você na cama. Maria se quebrantou. Ao ponto de pessoas molestarem. Lê o texto lá. Judas a molestou. Que mulher louca. O que ela pensa que está fazendo?
Dava para ter comprado 300 cestas básicas, alimentar um monte de pobre. Olha só que desperdício. O verdadeiro adorador escandaliza a gente. O verdadeiro adorador, ele quebra tabus. Ao ponto de toda a sala da casa deles ser preenchida com aquele aroma maravilhoso. Só que eu pergunto para você, qual foi a pessoa que mais ficou cheirosa naquela sala? Foi Jesus? Foi Maria. A própria Maria. Porque o cabelo dela ficou impregnado com aquele perfume caro. Está aqui o nosso vendedor de perfume caro. Quando você quiser um perfume bom e caro, fala com o pastor, mas ele é o quê? É corretor, vendedor de perfume? O que faz mais, meu filho? É um grupo, corporação. É isso aí. Perfume bom nós só damos 2, que é para 2. Já vai aguentar 2 dias. Agora imagina tu quebrar o perfume. Quando nós nos quebrantamos diante do Senhor, nós vamos exalar o bom cheiro de Cristo, de vida, de alegria, de esperança. Porque nós nos esvaziamos de nós mesmos, como nós cantamos aqui. E nós nos enchemos do próprio Espírito da vida. Hoje em dia até a gurizada nova está botando botox. 20 e poucos anos, 30 anos. Meu Deus, mas nem tem ruga, ainda já estão botando procedimento estético. Por quê? Uma necessidade interior. Não adianta mudar aqui. Um coração alegre, diz Provérbios, aformoseia o rosto. Pega as nossas irmãzinhas de coque da Bleia lá do ciclo de oração. Não tem um make-up, é carinha sem nada, nem um blushzinho, nem um batonzinho. Mas olha quando elas estão cheias de Deus, como elas são bonitas. Um coquezinho, o cabelo solto. Cheio porque elas resplandecem a glória de Deus. Lógico, se tu tiver condição de fazer um upgrade quando precisar, toca a ficha. Não somos contra, pelo contrário. Agora, a verdade tem que ser dita. Não adianta estar bonita aqui fora e aqui dentro está arrebentado. Mas e fala direito, rapaz? Não, mas está esticado. Quem está me entendendo? Então, como Maria, gente, que a gente possa estar no melhor lugar do mundo. É maravilhoso morar em Floripa e poder ver o sol nascer, ou o pôr do sol no Ribeirão. É. Mas se não estiver aos pés de Jesus, não vai adiantar. Aquilo ali vai ser passageiro. Agora, aos pés de Jesus é para sempre. Amém? É ali que nós vamos ter vida e vida em abundância. Maria aprendeu isso. Aprendeu a chorar, a ouvir e a adorar. Fique de pé. Eu quero orar com você nessa noite. E você que está na sua casa, aprenda como Maria. O melhor lugar do mundo é aos pés do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.